Olá, tudo bem? Aqui é Claudete Lima Lodi, escritora de literatura infantil interativa, pedagoga com especialização em educação especial, transtorno global de desenvolvimento, altas habilidades, superdotação, com formação em pedagogia sistêmica. Quero falar hoje sobre a importância da literatura infantil interativa por meio de um olhar da pedagogia sistêmica. Abordar sobre o significado da literatura infantil por meio de um olhar sistêmico. E de acordo com os estudos do psicanalista e psicopedagogo e terapeuta sistêmico Bert Hellinger, que em suas obras valoriza por algumas vertentes da psicologia e da psicanálise, medicina e muitas outras áreas. Ele cita a importância da humanização das relações familiares e sociais, onde essa postura de pais e educadores e outros profissionais contribuem para favorecer as relações que acontecem e auxiliam nos processos de aprendizagens de cada indivíduo. Por uma visão sistêmica, uma cosmovisão, onde somos parte de um cosmos todo interligado, que nos faz parte conectados com o todo. Bert Hellinger atribui a importância e valorização da nossa herança epigenética, que é nada mais os registros de memórias que carregamos em nossos DNAs, memórias essas que carregamos através da nossa história e da nossa história dos nossos antepassados ancestrais. A palavra sistema vem do grego, que significa conjunto de elementos interdependentes, conjuntos que formam um todo organizado. Significa também combinar, ajustar ou formar conjuntos, que pode referir-se a pessoas, objetos, significar áreas variadas do conhecimento. Então, nesse contexto, a literatura infantil e qualquer outro tipo de literatura sempre contribui para a construção e da superação de conflitos sistêmicos em áreas de conhecimento diversificadas. Por exemplo, sistema familiar, sistema educacional, algum sistema operacional, profissional e social e muitos outros sistemas. Podemos perceber que vivemos em um emaranhado organizado de sistemas e diversos interligados, e temos que aprender a conviver com as dinâmicas de todos esses sistemas. A literatura, de um modo geral, e incluindo a infantil, auxilia e contribui para essa humanização, que deve acontecer por meio de práticas que buscam formas de lidar com as situações complexas e difíceis que envolvem o contexto educacional e familiar e muitos outros sistemas que são bases da nossa sociedade. Mas hoje quero me ater no ambiente educacional, que é a área da minha formação, onde a importância de uma pedagogia sistêmica torna-se imprescindível para existir uma sabedoria capaz de incluir um olhar de amor e acolhimento para todas as situações de desafios que prejudicam os processos de aprendizagens no ambiente educacional. A pedagogia sistêmica mostra a importância das memórias e histórias de vida que todos os envolvidos nesse sistema educacional trazem para esse ambiente. Por meio dessas memórias registradas em nossos DNAs, da nossa ancestralidade, precisamos, desde muito cedo, aprender sobre a importância
da vida e da epigenética. Aprender a tomar a vida, honrar e valorizar o que recebemos e o que nos define quem somos. Cada um de nós viemos de um sistema familiar. Carregamos todas essas memórias da herança epigenética em muitas situações que temos que acolhê-la, respeitá-la e honrá-la. Isso faz, segundo Bert Hellinger, nós compreendermos melhor quem somos e aprendermos a exercer cada função que nos é proposta em nossa trajetória de vida. Nos faz compreender nossas limitações e superá-las. E em um ambiente educacional, o professor, com essa compreensão, pode muitas vezes ganhar força para guiar o aluno com dificuldades de aprendizagens ou de socialização, possibilitar a construção do mundo do saber desse aluno e todos os envolvidos em um processo de aprendizagem bem-sucedido. Com uma pedagogia sistêmica, com o estabelecimento e aplicação das ordens do amor descritas nesse estudo sistêmico, onde o acolhimento, o despertar da consciência de pertencimento que diz respeito a vínculo, da consciência das hierarquias, do equilíbrio com consciência do tomar e do dar, que começa com o recebermos de nossos pais. O despertar da consciência do não julgamento e do perdão. Desse modo, a construção do conhecimento passa a ser concebida através de muitas possibilidades diferenciadas. Faz-se necessário um olhar sistêmico, onde o educar não é ensinar. Educar é transformar e moldar o caráter de alguém para se tornar autônomo, ser capaz de tomar decisões mais assertivas, e o ensinar é sistemicamente a transmissão do conhecimento, que proporcionam os livros e outros recursos tecnológicos. Então eu cito a literatura infantil e a sua importância como uma das possibilidades por meio dos momentos de interações afetivas, da soma da criação de cultura, momentos de acolhimento, questionamentos, partilha, reconstrução de princípios terapêuticos direcionados para a comunicação entre membros, né, de uma família e membros de um sistema educacional, como imprescindível. A contação de histórias faz acontecer o estímulo intencional ao desenvolvimento intelectual, criatividade com ideais e atitudes positivas que moldam e formam posturas e habilidades para a formação pessoal e social da criança, como sujeito de direitos, dependendo da criatividade do mediador. O olhar sistêmico considera, desde o nascimento da criança e toda a sua vida, os hábitos e formas de postura comportamentais que influenciam a convivência em grupo e durante o crescimento, sempre considerando a história do sistema familiar da criança. A literatura infantil torna-se um meio, por meio da contação de histórias, favorável à construção dos vínculos afetivos, importantes para a constituição de um ser social e intelectual, para a formação do caráter, de atitudes e ideais para a criança, como construção de pontes que possibilita o desenvolvimento de acordo com os estágios de aprendizagens de Piaget. A contação de histórias com um olhar sistêmico promove a criança dispositivos de comunicação por palavras, gestos, posturas e tom de voz, enriquecedores para o desenvolvimento da linguagem oral e corporal,
por meio do estímulo à criatividade diante da própria vida, que conduz a mudanças e aprendizados para distinguir emoções, sentimentos e compreensão da realidade em seu entorno. O hábito de ouvir histórias desperta o modo criativo de encontrar caminhos e superar desafios. Eu concluo que um olhar sistêmico, de uma pedagogia sistêmica, em nosso contexto educacional e da literatura infantil, nos dá compreensão que fazermos parte de um modo interligado que nos faz todos conectados a partir de Bert Hellinger e da compreensão de 3 leis: pertencimento, noção de vínculo, hierarquia, noção de ordem de chegada, equilíbrio, noção da importância do dar e tomar, receber. E para o planejamento de um material literário, com o objetivo pedagógico para a criança, torna-se necessário, na minha compreensão, a importância dessas leis que são inerentes aos processos de aprendizagens e educacionais, com uma literatura que aborde valores éticos, moral, que estimule a compreensão de questões comportamentais e sistêmicas, que considere os estágios de aprendizagens da criança, que promova habilidades discursivas e o desenvolvimento psicomotor, sensório-motor, preparando essa criança para uma boa grafomotricidade também. Além de estimular a imaginação e a fantasia, que faz parte do mundo da infância. Então devemos compreender e considerar os processos de aprendizagens que acontecem por meio de materiais e recursos utilizados na educação, serem elaborados para propiciar a autonomia e maturidade que envolve o educar e o cuidar, onde a literatura infantil seja voltada para um olhar sistêmico e deve considerar 3 formas de consciência: a pessoal, a coletiva e a espiritual. Na atual realidade tecnológica e digital, muitos profissionais de todas as áreas estão valorizando e buscando conhecer e construir um autoconhecimento da consciência sistêmica, para poder compreender as dinâmicas sociais e de negócios em ambientes de trabalho. Para os profissionais da área da educação, é muito importante esse conhecimento, até mesmo para mitigar as questões que dificultam as aprendizagens e a socialização dentro das salas de aula e de todo o ambiente educacional. É preciso pensar numa necessidade de todo educador ter uma formação em pedagogia sistêmica para melhorar as relações nos aspectos pedagógicos, nos aspectos das relações interpessoais, dentro dos ambientes educacionais. Pude fazer, nos últimos 2 anos, uma formação pelo Instituto Jean Lucy de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, que foi um divisor de águas. Vi uma luz no final do túnel para melhorar a qualidade das relações dentro desse ambiente educacional. Vi como uma possibilidade de minimizar até mesmo o quadro de problemas de saúde que atingem muitos professores e educadores, profissionais da educação, por causa do estresse devido às demandas, e metas que fazem parte das atividades desse sistema. Se você gostou dessas informações, curte, comente ou compartilhe, E um abraço ao professor Jean Lucy, do Instituto Jean Lucy de Mato Grosso do Sul, o Dr. Fernando Freitas, médico e terapeuta sistêmico, que aprendi muito com ele. Esses são mestres e especialistas
né, nesse assunto onde eu ampliei o meu conhecimento de consciência sistêmica e tenho muito que aprender. Essa é apenas a ponta do iceberg sobre esse assunto, esse conhecimento. Então, o assunto é bem extenso e eu tenho que aprender mais, me aprimorar mais para ampliar o meu conhecimento e podermos falar mais sobre esse assunto. Gratidão e um abraço a todos vocês. Um abraço.